Fala galerinha, beleza? Bom, acabei de fazer uma entrada na venda aqui, buscando um scalp de 300 pontos, tá? Eu vi o mercado aqui subindo, porém ele está subindo um tanto quanto arrastado. Quando eu vi essa falha de topo aqui e esse ótimo candle de sinal, decidi apostar numa venda. Só que eu não coloquei o stop muito longo, eu fiz um stop de barra, que não é o melhor stop do mundo, nas mil maravilhas. Porém, como é um trade um tanto quanto arriscado, visto que os vendedores já ganharam dinheiro aqui nessa perninha, porém não foi uma coisa tão expressiva, eu decidi não colocar um stop tão longo assim. Apesar de ser um trade de baixa probabilidade, e trade de baixa probabilidade devem ter um stop razoavelmente longo, eu optei por não arriscar tanto assim e sair num scalpzinho. Agora vamos ver o que acontece. No fechamento dessa barra aqui, teve uma falha de retomada dos compradores, certo? Os vendedores assumiram essa barra aqui no fechamento desse gap e fechou com um corpinho de venda, o que é bom para mim, tá? Os vendedores tomaram o poder nessa barra, mesmo sendo relativamente fraco. Então, eu ainda permaneço do trade. Mas a depender da continuidade dessa barra ou talvez até uma próxima, eu opto por cancelar o trade. Vamos ver o que acontece. Bom, o mercado chegou aí mais ou menos 200 pontos a meu favor. Eu acredito que tenha mais uma segunda pernadinha dessa daqui, porém fraca. Então ainda permaneço no trade. Mas aqui seria uma região de suporte, ou seja, é uma região que tende a segurar o mercado. Existe sim uma realização de lucro aqui nessa região, pela galera que está pegando poucos pontos. Tanto é que estamos vendo aqui nessa barra. E também tem o início de nova posição, né? Nova posição comprada. O mercado ainda, para mim, é once long, tá? É comprador, porém ele já está tendendo a entrar numa lateralidade, o que deixa tudo um tanto quanto mais suspeito. Se ele for realmente lateral, ele vai tender a vir no meu alvo e vai tentar uma retomada para alta. Eu espero a falha desse candle agora, certo? Com muita pressão vendedora. Pronto, fechou o que eu queria. Uma barra não tão legal compradora, com pavio expressivo em cima, mas ainda é um ponto médio, ainda está no ponto médio, mas dentro de uma região compradora. Se ele vier na mínima desse candle aqui, eu vou proteger a minha operação e deixar para ele cair. Não vou proteger agora porque ele está muito perto e vai acabar me tirando no break-even. E ainda fechou uma barra inside, o que é perda de volatilidade, tá? Andou 100 pontos, eu vou proteger aqui no zero. 5 pontinhos para poder pagar a B3. Fechou um inside, perda de volatilidade. Então o que é que pode acontecer? O mercado pode vir aqui, aonde ele quiser vir, na verdade, né? E ter um fluxo de ordens muito forte para compra. E então tender a retomada de alta. Na minha visão, por que o mercado está encebando nessa região? Porque, dado o dia anterior, esse topo com esse topo tem essa resistência diagonal, tá? Aqui embaixo, esse fundo com esse fundo, isso aqui mostra um triângulo expandido.
Então tá tendo uma região muito grande por aqui, porque tem gente acreditando realmente que isso aqui é um triângulo expandido. Então estão tentando jogar o mercado para baixo, para vir tentar fechar esse gap até essa mínima aqui. E tem gente desacreditando no triângulo expandido, ou seja, tentando jogar o mercado para cima, acreditando 100% num dia de tendência. Ambos os lados podem ganhar, não sabemos ainda quem é, tá? Mas deixa torar para ver o que acontece. Eu não vou sair do trade, estou com o trade protegido, não vou sair com 5 pontos apenas. Não estou perdendo nada mais. Se ele quiser buscar meus 300 pontos, ótimo. Se não, paciência e vamos aguardar o mercado se definir mais para ver nova oportunidade. É exatamente isso que eu quero, que o mercado continue caindo para buscar meu alvo lá embaixo. Para mim, por enquanto, ele é um canal estreito, tá? Apesar dele estar com já características de um canal amplo com cara de lateralidade, eu ainda vou assumir ele sendo como um canal estreito, ok? Eu não estou acreditando muito que ele vá pegar meus 300 pontos. Eu vou diminuir um pouco esse alvo para 255 pontos mais ou menos. 160 pontos. Nunca consigo colocar no preço que eu quero. Porque eu também não gosto de deixar ele abaixo da média, porque se for um dia realmente de tendência, a média segura. Opa, chegou no meu preço e não me tirou. Por um tique. Vou proteger apenas 60 pontos. Por um tique ele não me tirou lá. Espero que não me tire uns 60 pontos. Espero que ele volte lá para pegar meu alvo. Mas se ele tentar mais uma vez, chegar bem próximo e não for, eu vou zerar o trade na mão. Tá vendo aí a diferença que faz um tique? Eu queria 255 pontos, não consegui colocar, coloquei 260 e o mercado não foi. Eu vou zerar, não acredito mais que ele vá sair aí com cento e poucos pontos. É um mercado lateral, está com predominância compradora no fundo. Isso aqui pode ser um padrãozinho de reversão, tá? Um inside com a tentativa de cair e uma falha de rompimento de fundo. Pode ser uma tentativa de retomada para uma alta aí. Esse padrão se chama fake. Podem pesquisar por aí que vocês vão encontrar muita coisa legal sobre ele.
Bom, acontece, né? O mercado poderia ter pego lá meu alvo de 300 pontos, mas só que ele mostrou um padrão de reversão. Então, como nosso objetivo no mercado é não perder dinheiro, optei por sair. Inclusive, aqui ele poderia tender a fazer um topinho mais alto, objetivando fazer um wedge, ou pode ter sido gerado o wedge a partir daqui, também não sei. Poderia considerar aqui já como o wedge. Na verdade, só enxerguei esse wedge agora. Acontece agora, ou o mercado lateraliza, fica encebando aqui nessa região, ou ele vai se transformar numa tendência de baixa até o fim aqui do triângulo expandido, até a mínima do dia anterior, mínima de sexta. Nesse momento, por enquanto, eu penso agora somente em vender, tá? Ou seja, eu vou esperar que ele dê um pullback, faça um topo mais baixo, dê uma boa barra de sinal e continue a queda. É o que eu estou esperando no momento. Pode ser que não aconteça. Pode ser que ele fique sambando aqui e de repente ele retome uma alta. Mas vamos aguardar. Voltamos, galera. No fim do dia já, né? Na verdade, eu voltei aqui no fim do dia para falar o seguinte para vocês. Infelizmente, merdas acontecem. Quando a gente estava aqui, nesse dia aqui, hoje, né? No caso, eu fiquei com certo viés. Isso daqui para mim era uma lateralidade, certo? Que de fato é uma lateralidade, tá? Só que o que eu não me atentei foi que o mercado iniciou o dia me dizendo que ele seria um easy long, ou seja, o mercado sempre comprado. Como é que eu saberia disso? Como é que eu poderia pressupor isso? Dado os primeiros candles de alta acima da máxima do dia anterior, tá? Rompeu a máxima do dia anterior com vários candles consecutivos de alta, candles de força bonito. Em tempos gráficos maiores, tinha umas resistências aqui que poderiam atrapalhar, né? Bora, trade, deixe de demora. Tinha resistências aqui que poderiam atrapalhar. Um fightzinho aqui, né? Aqui já foi. Aqui também poderia ser uma linha horizontal, como quiseram assumir que fosse. Mas enfim, tinha umas resistênciazinhas aqui que poderiam ter sido levadas em consideração. Mas então, o meu vacilo foi esse, não ter percebido que o dia poderia ter sido always long. Eu criei um viés de lateralidade, assumindo que ele poderia vir revisitar a abertura, e acabei não entrando. Eu vi essa alta aqui, tá? Bem devagar, bem suspeita, porém, quando ele deu esse candle forte daqui, eu ainda estava com viés de lateralidade, ou seja, não estava esperando que o rompimento continuasse, tá? Então acabei não entrando, fiquei apenas chupando o dedo aqui até o resto do dia. Hoje eu saí positivo, mas não bati a meta. Saí com rally 100 pontinhos da operação que eu mostrei para vocês aqui mais cedo. Quando a gente entra numa operação objetivando um scalp, ou seja, risco e retorno de 1 para 1, a gente tem que dar um jeito de buscar proteger o nosso capital, tá? Por isso que eu optei colocar trazer o stop o break-even aqui e sair com pelo menos um pouquinho, tá? Dado toda essa falha aqui,
sei lá, ligeira lateralização. Eu não poderia imaginar que ele poderia vir aqui e teria pego meu alvo, e até um pouquinho mais, né? Bom, pessoal, mas aí é questão de ficar esperto. Como poderia ter sido feita uma operação aqui se eu não tivesse entrado no viés de lateralidade até o fim do dia? Aqui a gente teve um micro edge, tá? Micro edge, uma puxada, duas puxadas, três puxadas e um fundo duplo, uma falha de rompimento, ou seja, deu um micro fundo duplo aqui numa região de suporte, o que é mais interessante, numa região de suporte. O que poderia ter feito aqui? Esse candle aqui ainda seria baixa probabilidade na entrada, mas você poderia entrar nesse candle aqui com um stop nessa mínima ou até nessa mínima, que seria o mais interessante. Esse tipo de stop longo é para quem está buscando swing, ou seja, trades longos, alvo 2 para 1 ou mais, tá? Só que aqui ninguém iria colocar um stop desse tamanho, né? De quase 900 pontos, 860 pontos. Aqui seria mais procurado, digamos assim, apesar do ideal realmente ter sido aqui. Para quem opera uma quantidade superior a um contrato, 2, 3, 4, 5 contratos, poderia ter reduzido o número de lotes e colocado o stop financeiro adequado a fim de buscar. Eu vi isso aqui, mas mesmo que eu não tivesse com viés de lateralidade para vir buscar a mínima, eu não teria entrado aqui nesse trade, tá? Eu teria esperado mais alguma definição. Por quê? Aqui, para mim, foi uma lateralidade, tá? Veio caindo um canalzinho estreito, lateral, né? Canal estreito dentro de uma lateralidade maior e também com comportamento lateral, muito pavio, muita sombra, muita sobreposição de barras. Então eu esperaria uma definição melhor. Se eu não tivesse entrado com viés, possivelmente, quase que em 99% de certeza, eu teria entrado nessa barra aqui das 14 horas, com stop aqui nessa mínima e objetivando um scalp. Talvez o stop aqui embaixo, mas possivelmente eu colocaria aqui cerca de 400 pontos. Buscaria um scalp, porque de tarde também eu não sou muito fã de procurar trade de swing, não. Eu prefiro scalp. Devido à baixa volatilidade, né, a lentidão do mercado, então isso vai de perfil e por experiência também. Mas para quem não ficou no viés, o melhor ponto de entrada teria sido nesse candle, tá? Das 13h45, 13h50, perdão. Por quê? Fez essa tentativa de retomada, deu esse candle inside, aqui tinha um suportezinho minoritário, tentou cair, falhou o rompimento da mínima desse candle, tentou cair de novo, não chegou nem na mínima, foi na máxima, mínimas mais altas, máximas mais altas, um candle com um pouco mais de corpo, um pouco mais expressivo, com pouco pavio. Então a probabilidade, dado a essa estrutura que o mercado estaria fazendo, mínimas cada vez mais altas, aumenta a sua probabilidade para uma retomada de alta. Então aqui seria interessante 260 pontos aproximadamente, buscando também um scalpzinho ou até um swing. Lembrando, pessoal, que talvez não fosse interessante fazer um scalp aqui nessa região, caso a entrada fosse aqui, porque existe um detalhe: falha de novo fundo implica em novo topo, falha de novo topo implica em novo fundo. O mercado se comporta dessa forma. Então aqui foi o seguinte: uma queda um pouco mais profunda, uma tentativa de retomada, uma falha em novo topo, tá? Tentou cair, não conseguiu renovar fundo,
Então ele deu uma falha de novo fundo, consequentemente iria acabar fazendo novo topo. Falha de novo topo implica novo fundo, porém não houve novo fundo, então ele iria realmente tentar fazer novo topo. Comecem a olhar os gráficos com essas dicas que vocês vão perceber que realmente acontece dessa forma. Tentou romper topo, não conseguiu. Tentou romper fundo, não conseguiu, possivelmente vai fazer um topo mais alto. E vice-versa. Vale tanto para uma alta quanto para uma baixa. Ok? Quem quis operar aqui, nesse ponto, aqui estava um pouco mais arriscado, né? Realmente deveria ter esperado aqui nessa um TBTL, que seria Temperature Lags, aproximadamente 10 barras na média de exponencial de 20. Procurar um fundo duplo, uma falha, e tentar pegar uma alta. Eu já não estava mais no mercado a partir desse momento aqui, cheguei nessa lateralização aqui, cogitei a possibilidade de comprar essa H2, tá? Tendo em vista essa pressão de compra, porém ele não me ticou, fez uma barra inside, tirei a minha ordem. Por que eu optei tirar a minha ordem? Uma barra inside aqui seria um L3, tá? Seria um micro wedge nesse caso aqui. Tá bem estranho de você enxergar um micro wedge aqui, mas seria um micro wedge, tá? Um L3, uma terceira tentativa de retomada para queda. Então, a partir desse momento, eu já não pensaria mais, e ainda mais com uma barrinha de sinal bem bonita como essa, né? E ainda nessa lateralidade, eu até citei lá no grupo que não seria interessante nem para compra e nem para venda essa zona aqui. E a partir daí eu decidi sair com o meu gainzinho de 100 pontos. A gente tem que sair olhando barra a barra, pessoal. Não tem jeito. Senão a gente não consegue fazer os trades como professional. Aqui eu já armei para o meu trade de amanhã, né? Hoje, no caso, já passou de meia-noite, para o dia 19. Como eu falei em vídeos anteriores, eu gosto de marcar máxima, mínima e 50% do dia anterior. Vamos dar uma olhadinha no diário. O diário, que aqui ainda se encontra no TTR, no canal estreito, fechou uma linda barra compradora, tendência desde a abertura, trend from the open. Qual seria a premissa para amanhã? Dada essa força de alta, eu acredito que o mercado pode tender a ir um pouco mais para cima. Isso se amanhã a gente não der a sorte de o mercado fazer um rompimento forte para cima, tá? Não existe nenhum evento atualmente que determine o possível rompimento daqui. Então eu acredito ainda num TTR, mas com a possibilidade dele vir um pouco mais acima, talvez abrindo com gap de alta, seguindo um pouco para cima e depois derretendo até o fechamento de gap ou até um pouco mais abaixo. É o que eu estou pressupondo. Não significa que é uma verdade absoluta que o mercado vai tender a fazer. Eu penso nisso, dado a essa pressão compradora aqui. Bom, galera, então é isso. Não deu para bater minha meta hoje, vacilei com certo viés. Hoje eu estava meio disperso, mas acontece, né? Amanhã é o dia de botar o joelho no milho e me redimir. Então, galera, ótimos trades amanhã e vamos que vamos. Um abraço. Deixe seu like, não esqueça disso, se inscreva no canal e, se possível, entre no grupo do Telegram, venha somar lá com a gente. O grupinho é pequeno, mas a gente vai crescer. Todo dia a gente conversa sobre o mercado, dou dicas sobre o mercado na atualidade, o que está acontecendo no momento, o que pode e o que não pode fazer.
E isso não é cal, tá? É somente dicas de como tá o contexto no momento. Curta aí, isso incentiva bastante a colocação de novos vídeos e com conteúdos cada vez mais relevantes. Um abraço, fui!